Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Kill Podcast. Nesse episódio a gente vai estar comentando o capítulo 2 de Kimetsu no Yaiba, que tem como título Alguém Desconhecido. Bom, resumindo o capítulo 1, né, pra gente entrar aqui na história e não ficar perdido, no capítulo 1, o que aconteceu, né? O Tanjiro ele sai para fazer uma venda de carvão, que seria para ele ajudar a família dele, e assim começa a história, né? E aí ele vai sozinho vender esse carvão. E lá ele vende o carvão numa cidade um pouco longe, né, da sua casa, que sua casa era numa montanha, então eles viviam meio que isolados. E depois de vender o carvão, ele volta para casa. Porém, ele para na casa de um senhor, né, que um senhor chamou ele para passar a noite na casa dele, que seria perigoso ele voltar para casa sozinho e de noite. E aí ele dorme na casa desse senhor e aí no outro dia de manhã ele volta para sua casa. E ao chegar na casa dele, ele encontra a família dele toda morta, menos a Nezuko, que é sua irmã um pouco mais velha, né? Ela é mais nova que ele, porém dos irmãos que ele tem, ela é a mais velha. Então ela ainda não tinha morrido e estava inconsciente, ferida. E aí ele pega ela e procura um médico. Então ele sai da sua casa, vai à procura de um médico. E ele questiona, achando que poderia ser um urso e tal. E na conversa que ele teve com o senhor, aquele senhor que ele passou a noite na casa dele, o senhor alertou ele sobre um demônio, né, comedor de homens, e que havia fora na floresta e tal, que depois do pôr do sol era perigoso ser atacado por esse demônio. Então, depois disso, né, o Tanjiro, depois da situação que aconteceu com a família dele, que tinha sido atacada e todos mortos, ele com a sua irmã, a Nezuko nas suas costas, ela grita, e ao ela gritar faz ele cair de um penhasco e tal, e lá ele percebe que ela não está normal, depois que ela acorda, que ela está totalmente diferente, o seu cheiro, né, porque a gente percebe, né, que o Tanjiro ele é diferente, ele consegue sentir cheiro, distinguir o cheiro bem melhor que a maioria dos seres humanos. E aí ele percebe que a Nezuko está diferente e ela ataca ele. E ela está fora de si e tal. E ele tenta convencer ela a lembrar dele, a voltar ao normal e tal. Só que nessa disputa dele com ela, tentando se defender e tentando fazer ela voltar ao normal, eles são atacados por um matador de demônios que tem como objetivo matar a Nezuko por ela ser um demônio. E aí o Tanjiro tenta convencer ele e não consegue e tal. Só que a Nezuko ela acaba se tocando, né, com o Tanjiro tentando o convencê-la, né, antes deles serem atacados, ela começa a chorar e tal. E aí passou um tempinho dele conversando com o matador de demônios, tentando convencer ele que a Nezuko não faria mal a nenhum humano e tal. Ela, depois que os dois brigam, ela ataca o caçador. E aí nessa disputa, né, entre os dois, acho que não vale a pena comentar detalhadamente aqui, porque o foco é o capítulo 2. Mas aí nessa disputa ela acaba provando para o caçador que ela não faria mal para o Tanjiro. E aí ele percebe que nenhum comportamento de um demônio seria desse jeito, né? Que poderia ser diferente com ela. E aí ele deixa ela viver, só desmaia ela, e o Tanjiro também tinha desmaiado porque os dois tinham lutado, né? E aí ele pede para o Tanjiro fazer uma visita para um velho chamado Udokodaki Sakonji, né, que morava lá no sopé do monte chamado Sagiri. Então ele não explicou o motivo para o Tanjiro ir para lá, e aí ele se despede
do Tanjiro. De repente, assim, ele desaparece. E aí o Tanjiro, depois de enterrar sua família, ele vai ao caminho desse monte chamado Sagiri. E aí no caminho, e agora começa o capítulo 2, né? Ele indo para esse monte. E aí no caminho, o que acontece? No caminho ele encontra algumas pessoas, né? Um casal aparentemente, e ele pergunta se podia ficar com uma cesta que estava ali perto ali. E aí o casal fala para ele que a cesta era velha, que ele podia ficar e tal. E ele ainda pede bambu e um pouco de palha. E aí eles deixam ele ficar com a cesta, porém ele queria pagar por isso. E aí o casal insiste que não precisava, porque era desnecessário, que era cesta velha e tal. E ele insistiu, tanto é que ele pega o dinheiro e dá na mão deles, só que ele bate com tanta força que acaba até machucando eles. E essa parte até é engraçada. E aí ele pega o material, só que a gente nota, né, que ele está sozinho aqui, então a Nezuko não estava com ele. Então ela tinha ficado em algum lugar. E aí ele vai para uma caverna e chegando lá, a Nezuko está num buraco. Ela cavou um buraco e se escondeu lá. E aí tanto é que o Tanjiro, ele comenta, né, que a irmã dele tinha virado uma topeira. E aí ele pega a cesta e conserta, né? Começa a consertar ela, faz o reparo nela e pede para Nezuko entrar dentro da cesta. E aí ela entra dentro da cesta, só que ela é muito grande. E aí o Tanjiro ele começa a perceber, né, que ela tinha crescido muito e pede para ela diminuir, se ela poderia diminuir para caber na cesta. Então, assim, a Nezuko ela tem, depois que ela se tornou um demônio, ela tem esse poder, né, de modificar o seu corpo. Então, ela diminuiu o seu corpo para entrar na cesta. Aí, depois que ela entrou na cesta, ele coloca ela amarra, né, um pano em volta dela na cesta e sai para ir lá pro Monte Sagiri. E aí, no caminho ele encontra mais pessoas, né? Deixa eu ver aqui o que eles falam. Ele pede informação, né, para ir pro monte, e aí a pessoa que ele pediu informação diz para ele que era para ele tomar cuidado, que tinha muitas pessoas que sumiam, né, que desapareceu durante a viagem, que era para ele tomar cuidado, que seria muito perigoso. E ele disse que ia tomar cuidado. E aí ele seguindo seu caminho, ele encontra parece que meio que um templo e tal, bem pequeno. É um santuário, na verdade, e aí ele percebe que talvez tenha gente lá, né, porque tem a luz acesa. E ele sente também cheiro de sangue. Então ele corre até o templo, um santuário ou templo, e ele comenta até que o trecho da montanha é bastante perigoso, que poderia ser alguém machucado. Só que ele, ao entrar no templo, ele vê um demônio comendo, deixa eu ver, uma mulher, que parece, é uma mulher, devorando. Então tinha mais duas pessoas mortas ali. Aí esse demônio vira para ele, perguntando o que ele está fazendo ali, que ali era o território dele, que invasores não seriam permitidos. Aí o Tanjiro se assusta, ele e a Nezuko, né? Tanto é que a Nezuko, ela, ao ver a cena do demônio comendo um humano, ela começa a salivar e começa a babar sei lá, meio que ela queria também, né? Isso acabou atiçando o seu instinto. E aí o demônio observa que tem algo estranho, né, entre os dois e pergunta se eles são humanos. Aí no mesmo momento ele avança, ele parte para cima do Tanjiro, e o Tanjiro no mesmo momento reage com o machado
que acaba cortando o pescoço dele, não por completo, mas uma pequena parte do pescoço. E aí o demônio se gaba, né, dizendo que aquilo era uma ferida insignificante, que ele ia se regenerar a qualquer momento, que o sangue ia parar, né, a ferida ia se fechar. E aí o sangue parou, o Tanjiro ficou surpreso com aquilo, e a Nezuko ficou lá dentro, lá junto com os corpos, observando, meio que aflita, e ainda assim babando, né? E aí o Tanjiro, ele começa a lutar com o demônio. O demônio claramente está na vantagem. E o Tanjiro observa que ele é bastante forte e que ele poderia quebrar. Que o demônio diz que iria quebrar o pescoço dele. Só que aí de repente a Nezuko aproxima dele bem rápido e chuta a cabeça dele. Ao chutar a cabeça dele solta do corpo, né? E o corpo fica preso, né, junto com o Tanjiro. O Tanjiro até comenta que ela matou ele. Bom, que para início de conversa ele era um demônio, então ele não se importava com isso. E aí a Nezuko, ela, ao ver que o demônio mesmo separado do corpo, ele ainda estava movimentando e ia com as suas garras para cima do Tanjiro, ela chuta o corpo também do demônio. Aí o demônio, mesmo com a cabeça separada do corpo, continua vivo. E o Tanjiro dizendo que não acreditava, que mesmo sem a cabeça e tal, ele estaria vivo. E o demônio lá gritando, insultando o Tanjiro e tal, porque ele sentia, por isso que ele sentia algo estranho, né, que havia um demônio junto com ele, e questionando por que havia um demônio junto com o humano. E aí o Tanjiro, ele vê o corpo do demônio correndo em direção a Nezuko, e ele pega o machado e parte para cima do demônio, que estava só o corpo dele, sem a cabeça, em cima da Nezuko. E aí é uma coisa meio bizarra, né? A cabeça do demônio criou o braço. É isso mesmo, a orelha, no lugar da orelha dele saiu 2 braços, né? É muito bizarro isso. E aí ele vai, pula para cima do Tanjiro. O Tanjiro pega o machado e vai com o machado para a direção dele e vai para acertar ele, porém ele abre a boca e morde o machado. E aí o Tanjiro, ao ele ficar preso, né? Uma cena bem bizarra, velho. Ele preso no machado, mordendo o machado, segurando o Tanjiro. E aí o Tanjiro vai dar uma cabeçada nele. Aí tanto é que o demônio, né? Ele fala que a cabeça do Tanjiro é dura e tal. E o Tanjiro dá 2 cabeçadas nele. E como ele tava com o machado na boca dele, ele acaba soltando, né, o machado. E o Tanjiro continua com o machado em direção ao demônio. E ele lança o machado junto com o demônio numa árvore que prende o demônio. E aí ele vai para tentar salvar Nezuko, né? Enquanto ele estava lutando com a cabeça do demônio, o corpo dele estava lá batendo na Nezuko. Ele, para tentar socorrer a Nezuko, ele pula em direção ao corpo, assim o agarrando, e tinha um penhasco. Só que se ele continuasse, ele ia acabar caindo junto com o corpo do demônio. E aí nesse momento a Nezuko, ela o agarra pelo braço e assim salvando ele de cair no penhasco. E o demônio espatifa lá no chão, lá com o seu corpo, depois de cair no penhasco e tal. E nesse mesmo momento que ele cai, se esborracha lá no chão lá do penhasco,
a cabeça que estava presa na árvore grita de dor. E aí, nesse mesmo momento, ele perde a consciência e desmaia. E aí o Tanjiro, ele com uma faca, e parecia... Não dá pra saber direito o que é, mas parecia mais um pedaço de madeira. Mas aí ele tá com essa faca e diz que precisa terminar, né, com o demônio. E aí ele faz uma observação dizendo que aquele cheiro que ele sentiu desse demônio em particular não é do que estava na casa dele, e que ele, se ele acabasse com o demônio ali agora, ele não iria atacar mais ninguém. E aí o Tanjiro, quando ele ia fazer, né, ele ia pegar e tentar acabar com a vida do demônio, que já estava inconsciente, alguém vem por trás dele e o toca e diz que a coisa que essa faca que ele estava segurando não seria suficiente para acabar com ele. E aí acaba o capítulo 2, né, nessa parte, onde que o Tanjiro estava tentando terminar com a vida do demônio. Ele é surpreendido por trás por um senhor que estava usando uma máscara e aí termina o capítulo, né? Com esse senhor falando para ele que a faca não seria suficiente para terminar com a vida do demônio. Bom, então nesse episódio, né, do podcast a gente comentou, né, brevemente a respeito do segundo capítulo de Kimetsu no Yaiba. Então a gente descobriu algumas coisas aqui, né, importantes, que foi, por exemplo, a facilidade que a Nezuko tem de modificar seu corpo. Tanto é que ela pode ficar pequena quanto a aparência de adulta. E também apareceu, né, o primeiro demônio depois da Nezuko, que esse demônio tinha um poder bem peculiar, né, que seria, mesmo depois com a cabeça cortada, ainda ficava vivo, e tanto é que cresceu membros da sua cabeça, mas que, vamos lá, pela ajuda da Nezuko, o Tanjiro conseguiu meio que derrotar ele. Por quê? Porque ainda no capítulo 2 ainda não finalizou o demônio, né? A gente sabe que o corpo dele caiu no penhasco, então por causa disso ele acabou perdendo a consciência, ficou preso numa árvore e inconsciente, só falta dar o golpe final nele. E aí, bom, o Tanjiro, ele tinha saído numa jornada para encontrar um velho, e nesse caminho ele acaba encontrando esse demônio. E como recurso também para ele caminhar durante o dia, ele fez uma cesta para que a Nezuko entrasse nela, né? E como ela consegue diminuir seu corpo, cabia nela. E aí a gente agora vai ver o terceiro capítulo, né? No próximo episódio, claro. E aí a gente encerra aqui o capítulo 2. Bom, mas aí diz pra mim aí o que vocês acharam do capítulo 2. Aqui eu tô só comentando, né? Eu acho que ficaria meio chato eu ficar narrando fala por fala dos personagens. Bom, poderia ser legal e tal, mas é uma forma que eu escolhi de só comentar resumidamente o que acontece no capítulo, para não ficar um pouco exaustivo para quem ouve, mas aí depende de vocês. Vocês comentem aí o que vocês acham, como que vocês querem, né? Que sejam comentados ou lidos, né? O mangá. E aí futuramente eu vou estar escolhendo outros mangá. Por enquanto a gente vai estar acompanhando capítulo por capítulo de Kimetsu no Yaiba. E assim a gente encerra esse episódio. Agradecendo, claro, você, né, por
por ter ficado aí e nos ouvido. E peço que eu dê sugestões de novos mangás. Eu pensei em comentar animes também, mas eu acho que é meio difícil, né, comentar anime, porque o anime a gente sabe que é diferente de mangá, que o mangá tem o texto. Mas aí depende de como vocês aí, a audiência, né, queiram que seja aqui feito esse podcast. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio aqui no Quill Podcast. Valeu!